através da internet. Então, eu me lembrei, o capítulo 16 de Romanos, você vai ler, quando você lê o capítulo 16, você percebe que é só saudação. Paulo diz: eu envio saudação ao fulano, saúde fulano, saúde ciclano, e abençoe ciclano e tal. Só a saudação. E eu disse: puxa, quantas vezes Paulo fala isso? Saúde, saúde, e ele fala de algumas mulheres, Trifena, Trifosa, sabe que não me lembro? Quando você tiver uma filha, não, uma filha, coloca Trifena, Trifosa, olha que não me lembro. Não? E Paulo fala de Trifena, de Trifosa, de Maria, ele fala da Febe, ele fala de muitas mulheres, da Priscila já é uma mais que a gente acha mais, né? E eu disse: que coisa a gente tem. Eu sou genérico. Senhor, irmãos, obrigado por vocês todos, obrigado pelo carinho de vocês. Genericamente assim, fácil no atacado. Paulo não, ele cita nome por nome. Aí ele lembrei do pastor Bergamin. Pastor Bergamin, conta para ele, não, mas às vezes eu fico, poxa, precisa, mas é o jeito dele. O pastor Bergamin é um sujeito tão grato. Ele vai lá, José Roberto, ele vai falar do José Roberto, ele vai falar vai falando, ele vai falar do Antônio, ele vai citando. Puxa vida. Porque tem um coração grato. Arnaldo já é ruim, Arnaldo é esquisito, Arnaldo acha que tem que ser do jeito dele, é simpático. Obrigado, irmãos, pronto, é assim. Não, mas obrigado pelo quê, né? Obrigado, Roberto, pelo carinho, obrigado por você ter feito, obrigado. Então, passou o ano, chegamos aqui, e aí quando a gente vai orar, eu gosto de ver o Antônio orando. Isso aqui coisa boa. Eu chego lá: Jesus, obrigado porque estamos aqui, amém? Amém. Não, Antônio, fala com o Senhor. Isso é interessante, irmãos. Sabe? Eu sou apressado, avexado. Perco, só perco. Antônio faz isso de modo mais que bom. Quem sabe ainda dá tempo de eu aprender com o Antônio alguma coisa. Não tempo por causa dele. Não sabe quanto tempo tem, e alguém já disse que quando você não sabe quanto tempo tem, você tem pouco tempo. Não. Aproveita, cara, vive bem. Quanto tempo tem? Não sei, então viva bem, com qualidade, esse tempo que resta. O pastor Zé Roberto, ele chega lá no pai e diz que o pai, ele diz: não sei se eu chego. Por quê? Porque não fica contando, ainda falta, quanto falta para chegar. Quando eu achava que eu ia morrer com 50, sempre achei que quando eu chegasse 50 anos, não sei porque quando criança era muito vigente, o tema 1000 chegará a 2000, não passa, então ali 2000 eu completo 50, então ali, é por ali que eu vou ficar. E eu não fiquei. Continuando. Então agora, mas se eu ficar contando, quantos anos falta para 70? Nos últimos anos eu tinha feito assim: bom, eu vou financiar um carro, então eu tenho que financiar um carro que vai durar mais quantos anos? Quantos anos eu acho que ainda vou ver? Quando eu tinha 60, eu vou comprar um carro que, se ele durar 10 anos, eu vou com 70, tá, que beleza. Mas meu carro tem que durar, eu tenho que durar. Aí nos anos 2015, 2016, eu financiei esse. Bom, até se ele durar 10, se eu ficar com ele conservado em 10 anos, eu vou ficar com 70 anos. Aí já cheguei no 73, ainda. Eu já pensei em trocar, não. Agora se eu trocar, talvez eu vá antes do carro. Sabe, porque não fica contando assim, né? Quanto tempo falta? Ou falta. Não. O irmão Paulino, certamente não quer dizer quantos anos falta para eu completar 80. Deixa a vida me levar. E vai vivendo. Oxe, vou ficar preocupado. Apenas viver com sabedoria, isso sim. Viver com sabedoria, irmãos, é viver no temor do Senhor. Viver com sabedoria é viver cultivando amizade,
é viver zelando pela amizade que existe, é zelar pelo carinho existente, a manutenção destas coisas boas. Então abra sua Bíblia para eu não ficar jogando conversa fora. Obrigado, querido. Por enquanto não, deixa aqui. Hoje de manhã eu acordei com o pensamento, não é sobre isso que eu falo, eu acordei com o pensamento, estou tentando me lembrar quem foi que disse um dia que estava ficando, aí agora eu tenho que falar menos, mas eu ainda não aprendi a falar menos, eu falo muito. O Antônio ele fala, então, eu sei que quem fala muito fala bobagem, então ele diz um amigo meu, um amigo nosso, e ele diz que quem fala muito dá bom dia a cavalo. E eu tenho que aprender que não se dá bom dia a cavalo, é verdade? Achou Filipenses? Capítulo 2 de Filipenses. Eu vou ler do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11. Vamos ler todos juntos. Acharam? Vamos orar antes, que aí depois Pai, no nome de Jesus, nós vamos ler a Tua palavra. E eu rogo, Pai, em nome de Jesus Cristo, dá-nos graça, Senhor, de termos os olhos abertos, os olhos do entendimento abertos, e a gente, quando lê, entenda. Os olhos abertos, os ouvidos abertos, pode que quando a gente ouvir, a gente escute de verdade. Fala-nos, Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Filipenses capítulo 2. E como esta carta é uma carta que fala-se que é a carta mais alegre de Paulo, que ele fala com tanta alegria, com tanta leveza nesta carta, então ele começa dizendo no capítulo 2, lembrando que uma carta, irmãos, ela não começou aqui. Essa carta não começou no capítulo 2, ela começou no capítulo 1. E aí a gente às vezes pega um texto fora do contexto, fica complicado. Para a gente entender, a partir daqui a gente tem que ler desde o comecinho. Mas eu vou, crendo que você já leu o capítulo inteiro, primeiro, todo, então vamos pegar no 2. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, por favor, se sente com a Bíblia aberta, que é para a gente ler. Por que pedi para você sentar? Que é para a gente não ler correndo. Vai meditando nisso. Deus não joga a conversa fora. Aleluia. Você sabe o que quer dizer isso? Deus não joga a conversa fora. Nada do que está escrito por acaso. Não é porque Deus diz que tem que encher a folha toda, vamos colocar mais essa palavra. Não. Cada palavra é importante. Glória a Deus. Você acredita nisso? Eu creio. Eu acredito. Que cada palavra é importante. Escute o que você mesmo disse. Você acredita que cada palavra é importante. Lá no seu dia a dia, o Espírito Santo vai lembrar você quando você desprezar uma destas palavras que você diz que é importante. Você entendeu? Amém. Não diga amém, ninguém entendeu. Eu disse. Para ter certeza que você entendeu. Amém é genérico. Amém é só está dizendo assim seja. Não é? Pois bem, se por a gente estar em Cristo, se por a gente estar batizado em Jesus, se por a gente estar dentro de Jesus Cristo, a gente tem alguma motivação, a gente tem alguma exortação de amor. Exortação de amor, queridos, significa encorajamento. Quando alguém nos encoraja, quando alguém chega para a gente e diz, vai em frente, irmão, Deus é contigo. Embora boa parte, eu acho que mais do que boa parte, é quase que todas as partes, quase que 6/5. Não existe 6/5, não existe? Poxa, 6/5 já passou, né? Só existe 5/5. Pois bem,
Se 4/5 da igreja fizer isso de verdade, isso de verdade, o que eu estou dizendo? Deus é contigo, irmão. Muitas vezes a gente fala isso jogando conversa fora, irmãos. Sabia, Antônio? Tem gente que diz, Deus é contigo, irmão, mas é só balela de crente. Fala por falar. Só por falar. Tem desejo no coração. Não é? Não é fé. E tudo que não, guarda isso que a Escritura diz, tudo que não é por fé é pecado. Não é Arnaldo que está dizendo, não é Arnaldo. É a Escritura quem diz que o que não é por fé é pecado. Então, eu chegar para você e dizer, Deus é com você, ô Valéria. Mas isso é só para agradar a Valéria e para dizer o homem de Deus, ele profetizou. Se não é por fé, é pecado. Se eu fiz só para agradar os homens, sabe o que a Escritura diz? Esse homem que escreveu essa carta diz, se eu vivesse para agradar os homens, eu não seria servo de Jesus Cristo. Tem tanta gente, meu Deus. Então ele diz assim, se por a gente estar em Cristo, irmãos, eu quero que você entenda, estar em Cristo é estar dentro de Jesus Cristo, é estar batizado em Jesus Cristo, é você dizer assim, eu estou nessa cadeira. Você está sentado aí, a irmã Isvânia. É Isvânia? Isvânia. Isso. A irmã Isvânia está nessa cadeira. Quer dizer que ela está sentada, ela está usando, ela está ocupando a cadeira. Quando você está em Cristo, você está ocupando. Só que você está dentro do espaço chamado Jesus. Então ele diz assim, e se por estar em Cristo, a gente sente, a gente experimenta uma motivação, motivado, tem gente que faz porque está motivado, sabe, eu vou cantar porque estou motivado, não é porque eu quero me apresentar, não, eu estou motivado, eu quero adorar o Senhor, sabe, se cada ministro, e eu vou usar a palavra ministro, se cada ministro de louvor entendesse que serviço, que ministro significa servidor do louvor, ele prestasse atenção nisso, eu sou um ministro do louvor, ele jejuaria mais. Quer dizer, Jesus me usa para edificar a igreja, me usa para motivar a igreja, me usa, Senhor, para como servo teu, transmitir à igreja aquilo que o Senhor quer que a igreja receba. Motivada. Então, se por estarmos em Cristo a gente tem alguma motivação, se por estarmos em Cristo a gente tem alguma exortação, algum encorajamento de amor, se por estarmos em Cristo a gente tem uma comunhão no Espírito, se por estarmos em Cristo a gente tem alguma profunda afeição e compaixão. Irmãos, já pensaram nisso? Pensar em cada palavra aqui. Por que será que Paulo separa? Se vocês acham que Paulo não tinha o que fazer, lá na cadeia, aqui eu tenho todo o tempo do mundo, eu vou escrever aqui um monte de coisa para ocupar meu tempo. Ele estava na cadeia quando escreveu isso. Não, irmãos, o Espírito foi dizendo, Paulo, fala disso. Quem está em Cristo, se você tem alguma motivação porque está em Cristo, se você tem algum encorajamento de amor por estar em Cristo, se você tem alguma comunhão no Espírito por estar em Cristo, se você tem alguma profunda, o que é afeição? Acho que é mais do que carinho. Lá em São Mateus, de vez em quando eu fazia, faz tempo que eu não faço. Quando eu era moço, nem faz tanto tempo assim. Mas eu estou dizendo, o que eu quero dizer é que eu tenho deixado de fazer, porque você vai ficando velho, você vai indo para a beirada. E diz que a carreira de velho não levanta poeira. Então, você vai ficando nos cantos, vai ficando pro canto, escanteio. Sabe o que é dizer escanteio? Lá do canto, vai pro canto. Então, quando ele vai ficando velho, lembra disso, viu, velho? Consolai-vos com estas palavras.
Viu? Aí você vai dizer, não é só eu, Arnaldo já passou por isso. Então, aí eu fazia uma reunião com alguns jovens, e uma coisa interessante, irmãos, quando eu pegava uma palavra assim, eu dizia uma palavra, bom, eu entendo, mas eu tenho dificuldade de explicar o que significa. E já tinha uma jovem, bicho danado de inteligente, é jovem. Por isso que eu fui moço, irmã Isabel. Você também já foi. Fui moço. Então, bate lá numa teclinha, já tem a palavra. Então, afeição. O que é afeição? É você estar afeto a alguma pessoa, chegado. Mas é afeto, acho que você já viu aí? Você não é jovem, tá vendo? Se fosse um jovem, já tinha batido, já tinha sabido o que é afeição. Já vem com a resposta. Afeito. Diferente do desafeto. Está afeito a uma pessoa. Se você tem alguma profunda afeição por alguém, não é afeição de Joabe e Ellen, é diferente. Pode ser a afeição de Arnaldo com Antônio, com Isvânia, de Arnaldo com Roberto. Esse afeto, esse carinho por estar em Cristo. Se você tem esse afeto, se você tem esse carinho, se você tem profundo afeto e compaixão. Compaixão, irmão, é você sentir a paixão do outro. É você, não é apaixonar, é que o apaixonar-se tomou uma forma romântica. Então, apaixonado de novo por Jesus. Não é isso, não. Vocês sabem que paixão é fogo de palha. Paixão é fogo de palha, acaba rapidinho, sabe? Mas estava tão. Aí diz assim, você tem alguma profunda. Então, paixão é sofrimento. E compaixão significa sofrer junto. Empatia. Isso é compaixão. Quando você sofre junto. E aí ele diz assim, se vocês experimentam por estar em Cristo estas coisas, aí ele diz, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Não façam nada por ambição, nada por competição, nada com vanglória, nada para mostrar que é melhor, nada disso. Em Cristo façam todas essas coisas com humildade. Com humildade, quando eu disse que os amados aqui que hoje foram reconhecidos como servidores da Igreja de Jesus Cristo, que faça isso com esmero, faça isso com excelência, faça isso com perfeição, por causa da graça de Jesus Cristo. Aí ele diz, mas faça isso com humildade, considerando os outros superiores a si mesmos. Aqui não é um complexo de inferioridade. Ele diz, considere-se inferior. Não, considere os outros superiores. Cada um cuide não só dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Está chegando o final do ano, daqui a pouco é um ano novo. Vamos pensando nisso. Eu cuidei dos interesses do outro, como eu cuidaria dos meus? A lei áurea, não é a lei áurea assinada pela Isabel, pela princesa Isabel. Eu digo a lei, a palavra que eu chamo áurea quer dizer de ouro. A regra áurea que eu entendo do Novo Testamento é a do Sermão da Montanha, inclusive é a fala de Jesus Cristo quando ele diz: faça aos outros o que você gostaria que os outros fizessem por você. Essa é a lei áurea, é a regra áurea. Então faça com graça, faça para o outro como você gostaria que fosse feito. Como é teu nome, neném? Sara. Sara. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, fazendo aos outros como Jesus. Ai, queridos, tem algumas coisas que algumas vezes eu fico meio agoniado, que vem a compreensão e eu não consigo externar. Acredita? Então,
Quando eu fazia, não faço sem me pedir, mas quando eu fazia, meu ministério era mais aconselhamento, então eu levava a Antônia comigo, quando era uma mulher que a gente ia aconselhar, a Antônia estava comigo. Então eu já combinava com a Antônia Preta, quando eu não souber o que falar, quando eu olhar para você, no aconselhamento eu olhar para você, é porque eu não sei o que fazer. Então você esteja orando para mim, esteja orando por mim. Era assim que fazia. Então quando eu olhava para a Antônia, diante de um problema às vezes complexo, eu não sabia o que fazer nem o que falar. Então eu olhava para a Antônia. Então eu já sabia que eu estava pedindo oração, que era para o Espírito me dar sabedoria do que falar, do que fazer. Às vezes não tem que falar nada, sem fazer nada. É o Espírito que vai fazer tudo. Então, ele está dizendo, seja a sua atitude a mesma de Jesus Cristo. E quando por que eu fiz esse ato? Por que eu fiz eu abri esse parênteses para dizer isso? Porque me veio uma compreensão que eu não consigo externar. E às vezes eu digo, Deus não joga a conversa fora, por que ele me faria compreender uma coisa se não fosse para comunicar? Mas às vezes o Senhor, como Ele tem todo o tempo, Ele não se abaixa que nem eu. Como é teu nome, querido? Valquíria. Sabe, Valquíria? Ele não fica abaixado que nem eu. Senhor, eu tenho que fazer isso agora. Primeiro que se amanhã eu já esqueço, e eu esqueço mesmo. Eu tenho uma compreensão agora, Roberto. Algumas coisas eu escrevi, depois eu esqueci, não foi que eu escrevi. E quando eu não escrevi, Joab, eu esqueci. Lá na frente, às vezes eu venho aquela lembrança assim, uma compreensão, e eu penso até que eu li em algum lugar, que não foi o Senhor que falou comigo. E eu que não escrevi, eu que não guardei direito. E aqui ele está dizendo, seja a sua atitude a mesma de Jesus Cristo. E aí, qual é a atitude? Eu quero que você ligue. Essa palavra aqui, ela é como é que se chama? É um negócio, esqueça a palavra. Quem é que é bom de português aqui? Quem é que é bom de português? Você não se atreve. Mas o que você quer dizer? Bamba. Não, é porque é o seguinte, como é que se chama? Porque acho que tem verbo de ligação, tem ligar. É uma coisa que liga uma palavra a outra. Em é o quê? Vou provocar você não, depois eu meti da besta, não sei nada e aí você vai dizer, eu vou ficar navegando na maionese e ó. Então seja a sua atitude. O que quer dizer o seguinte? Ele diz, irmãos, cuide cada um, esteja por essa afeição profunda, por essa compaixão, que pelo fato de estar em Cristo. O que eu quero dizer é o seguinte, irmãos, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, porque a velha criatura pensa em si, a velha criatura tem interesses terrenos, a velha criatura tem interesses passageiros, espúrios, escusos, feios, indizíveis, de feiura. Essa é a velha criatura. Mas em Cristo Jesus é uma nova criatura, que agora a mente sua, Paulo diz, nós temos a mente do Senhor. Então o que a gente pensar é na dimensão divina, o que a gente pensar é no pensamento como Jesus Cristo pensa. Assim a gente vai dizer, quem está em Cristo. Então ele diz assim, gente, seja sua, pensem no outro como você mesmo, cuide do outro como de você. E para isso, você tem que ter uma atitude como a de Jesus Cristo. Como foi a atitude de Jesus Cristo? Olha o versículo seguinte. Ele, versículo 6, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se. E como eu não quero cansar você, eu vou ler tudo e depois tentar. Eu não sou bom nisso. Tentar resumir tudo numa explanação curta.
Então eu vou ler: seja a sua atitude como a de Jesus Cristo. Como é Jesus Cristo? Qual é a atitude de Jesus Cristo? Ele, embora sendo Deus, Jesus é Deus, Jesus era Deus, Deus conosco. Então, embora ele sendo Deus, ele não considerou, não levou em conta. Quem tem outra versão que diga um pouco diferente disso? Ele não considerou que o fato de ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Ele não se firmou nisso. Aqui, quer saber, irmão? Imagina, irmãos, imagina Jesus Cristo. Nós vamos ler isso mais, mas para que você entenda o que ele está dizendo aqui. Embora ele sendo Deus, Cristo estava sendo julgado, e ali o sumo sacerdote, os todos, e os puxa-sacos do sacerdote, tudo ali. E aí o sacerdote diz: o que você anda ensinando? O que você anda falando? Jesus Cristo respondeu para ele: todo o tempo eu ensinei abertamente. No templo e nos lugares onde eu ensinei, eu ensinei abertamente. Pergunta a quem me ouviu. Eu estou fazendo estou colocando as minhas palavras, para você compreender. Aí um puxa-saco do sacerdote deu uma bofetada em Jesus. É assim que se fala com o sumo sacerdote? Jesus Cristo disse a ele: se eu falei mal, dá testemunho do mal. Se eu falei bem, por que você me agrediu? O que eu quero dizer, queridos, que o Senhor ali, quando aquele sujeito cuspiu nele, quando aquele sujeito deu uma bofetada em Jesus Cristo, disse: profetiza quem foi que te bateu. Se Jesus Cristo usasse o seu poder, irmãos, o que teria acontecido? Sendo Deus, ele não usou a prerrogativa. Em forma de Deus, ele não se apegou a isso. Mas ele, o que diz a sequência? Esvaziou-se. Versículo 7. Esvaziou-se. Para você entender, imagina que esse paletó seja a glória. Eu estou envolvido com a glória. E ele esvaziou-se da glória. Tirou, despojou-se da glória. Agora ele está desnudado. Ele agora diz aqui, ele despojou-se, esvaziou-se de si mesmo. Esvaziou-se de si mesmo. Ele é Deus. Aleluia. Esvaziou-se de Deus. Aleluia. Sabe o que é isso? Esvaziou-se. Meu Deus. Aleluia. Esvaziou-se de si mesmo, tornando-se servo. Sabe o que é servo? Escravo. Isso é humilhação. O Senhor da glória, o Senhor de todo o universo, se fez escravo. Escravo não decide, não toma decisão, ele obedece. E sendo encontrado em forma humana, na forma de homem, de carne, a humilhação. Eu não sei quantos já entenderam que o fato de Deus se vestir de homem é uma humilhação. Despojou-se da sua glória, despojou-se da sua... Eu vou usar uma expressão aqui, querido, eu tenho medo de você compreender isso errado. Ele despojou-se das... Eu vou usar essa expressão, não é a clara, não é a melhor, é que eu não sei outra. Ele despojou-se da sua divindade. Quem olhasse para ele via um homem que se cansa, um homem que tem necessidades, um homem que tem necessidades fisiológicas, um homem que precisa beber. Ele chegou, era meio-dia, o sol a pino, ele sentou-se cansado ali. Quando a mulher chegou, ele disse: me dá um pouco dessa água.
Não pense que foi só um pretexto, embora ele usou isso para conversar com a mulher, mas é porque ele era homem, teve necessidades humanas, cansava-se, esgotava-se, e a Escritura diz que Deus o fez enfermar. E ele diz: sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente. Teve que obedecer, inclusive regras, inclusive leis, inclusive autoridades. Ele disse para os seus, quando ele estava ensinando: escutem, os fariseus, os mestres da lei, eles estão assentados na cadeira de Moisés, escutem o que eles dizem, porque eles são autoridade. Eles não fazem o que ensinam, mas fazem o que eles ensinam. Cristo submetendo-se a ordens, a leis. E aí ele diz: e ele foi humilhado, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E aí não tem limite a humilhação, não tem limite. Ontem eu estava ouvindo alguém falar, não me lembro qual era a palavra que ele estava. Era um professor, não sei do que, porque quando eu liguei o rádio, eu entrei no carro, o carro está ligado já, o rádio já está ligado. Quando eu ligo o carro, o rádio já liga, numa emissora de notícias. Então tinha um professor, não sei do que estava dando uma entrevista, e ele estava falando, não me lembro qual era, sobre o que era o assunto, não me lembro agora, mas o que ele estava falando era sobre direitos, leis, não sei. Então ele falou alguma coisa sobre, olha, por que, e aí foi interessante que ele acabou usando a história e um pouco da Escritura. Ele diz: Jesus foi crucificado, Pedro foi crucificado, mas Paulo não foi crucificado. Paulo foi decapitado. Por quê? Porque Paulo era cidadão romano, e o cidadão romano não podia passar pela humilhação de morte de cruz. Você sabe o que é isso? Um cidadão romano não podia ser crucificado, porque a morte de cruz era para bandido da pior categoria. Jesus pôde, mas o cidadão romano não podia. O que eu quero dizer era o nível de humilhação a que Cristo se submeteu. Ele foi humilde até a morte, e morte de cruz, morte de bandido. Era o tipo de suplício aplicado aos piores. Aos piores. Lembra do que o ladrão disse, o bandido lá na cruz disse para o outro? Você não sabe o que está falando? A gente está aqui porque merece, a gente merece estar aqui, mas esse aí, ele foi encontrado na morte, de tal forma humilhado, que ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou. Aleluia. A posição mais alta, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho, até o imperador de Roma, vai ter que se dobrar diante do nome de Jesus Cristo. Todo joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Aleluia. Porque o Senhor quer que você saiba, se você tem algum conforto, você tem alguma alegria por estar em Cristo, se você tem alguma consolação por estar em Cristo, se você tem algum intenso sentimento de afeto e de compaixão, se você tem uma completa, ele diz, a minha alegria, deixando-se injetar de tal modo em Jesus Cristo, que você tenha a mesma atitude que houve em Jesus Cristo, que você reconheça que o outro é tanto quanto você, que a outra pessoa é tão importante quanto você, que eu e você não valemos nada fora de Jesus Cristo, e nem temos a competência de fazer o que precisa ser feito, se não for pela graça de Jesus Cristo. Se nele nós poderemos ter
atitude de reconhecer no outro um valor tão grande quanto o nosso, a ponto de considerar o superior a nós mesmos. Aleluia. Cristo se humilhou. Para que ele se humilhou? Porque ele foi enviado para que reconciliasse o homem com Deus. Só podia ser Deus. Ninguém poderia fazer isso, porque ninguém estava em condição de fazê-lo, uma vez que tinha que ser um homem perfeito, já que o sacrifício tinha que ser perfeito. A oferta tinha que ser perfeita. A vida entregue no altar tinha que ser perfeita. Não existia homem perfeito, porque a Escritura diz: não havia um justo sequer. Então Cristo, Deus, despe-se da sua, eu vou usar a expressão que não é essa, eu não sei como dizer, ele despiu-se da sua divindade, da sua deidade, despiu-se, deixou de ser Deus. Não é essa a expressão, por favor, é que eu não encontro uma outra forma de dizer isso. É como se Deus dissesse: eu saio, deixo o meu trono, deixo a minha posição, e aqui, sabe uma coisa que se compara mais ou menos, pobre e ruim, é um exemplo péssimo. Um parlamentar, ele tem poderes que eu e você não temos. Um parlamentar pode cometer um crime, não deveria, mas pode cometer um crime, e a justiça não faz nada com ele. Por quê? Porque ele tem imunidade parlamentar. Não vale, mas eles fizeram com que valesse, porque a imunidade parlamentar só defendia o parlamentar se dissesse alguma coisa contra o executivo, contra o legislativo, o judiciário. Se ele cometesse alguma falha contra o judiciário ou contra o executivo, então, mas era muito mais contra o executivo, já que a lei foi colocada no período da ditadura militar, que era porque o deputado, se ele dissesse qualquer coisa, o poder militar ia lá e caçava o mandato dele. Para que ele tivesse imunidade parlamentar, então ele podia dizer qualquer coisa e o governo não podia, o executivo não podia caçar o mandato dele. Foi por isso que instituíram o AI-5, Ato Institucional número 5 dos anos 70. Então, essa imunidade permite que o parlamento. Vocês viram uma deputada chamada, não me lembro o nome dela, que acusada de matar o marido, mandar matar o marido, não sei o quê, e ninguém prende a mulher. Por que não prende? Porque ela tem imunidade parlamentar. É um negócio desse? Então, o que eu quero dizer? É uma imunidade que, quando o sujeito perde o mandato, perdeu a imunidade. Agora a polícia vai, pega ele. Pega quando ele não tem cartucho grande, quando ele não tem amigos que o defendam lá no judiciário. Eu estou falando essas coisas, eu não posso ser preso porque eu estou acusando no judiciário de corrupção, mas existe. Então, lá no judiciário, lá, sei lá, existe no parlamento, todo mundo é junto ali, o corporativismo. Então, Deus não é isso. Deus tem poder e Ele espontaneamente, voluntariamente, despiu-se da sua deidade, que lhe dava todo o poder, que Ele tinha todo o poder. Acredita, vocês sabem que Jesus, embora sendo Deus, Ele tinha alguns poderes, mas Ele não era onipresente. Jesus não era onipresente. Jesus não era nem onisciente. Sabia que Jesus não era onisciente? Você sabe o que é dizer onisciente? O que é, João? Você que é o cara? Você não sabe o que é onisciente? Você sabe. Você não quer arriscar. Onisciente é o sujeito. Onisciente é o sujeito que sabe tudo, em todo o tempo. Passado, presente e futuro. Ele sabe tudo, onisciente. Onipresente é que ele está presente em todo lugar ao mesmo tempo. E onipotente é o sujeito que pode tudo. Jesus não era onipotente, não era onipresente e não era onisciente.
Ele mesmo disse que ele não era. Por exemplo, ele não era onipresente, claro. Ele estava num lugar, não me lembro agora o lugar que ele estava, e ele recebeu a notícia, um zap, de que o seu amigo estava doente. Aí ele disse para o zap: meu amigo está doente. E aí, vamos lá, mas ele não foi. Depois ele disse para os amigos: vamos lá. Ele disse: mas eu queria te matar agora há pouco. Ele disse: mas vamos lá, porque meu amigo está dormindo, eu vou acordar. Jesus não estava lá quando ele morreu. Ele disse: que bom que eu não estava lá. Ele disse para os amigos dele: que bom que eu não estava para que vocês pudessem crescer alguma coisa. Pois bem, que ele não sabia tudo. Os discípulos perguntaram: Senhor, quando é que vai acontecer isso? Conta para a gente. Ele disse: ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? É Jesus. Eu não sei. Não sei quando vai ser. Só sei que vai ser. Então, ele não era onipresente, onisciente, mas como é que ele viu que Natanael chegou perto dele e ele disse: eis um israelita em quem não há dolo? Parece que foi assim que ele falou. E Natanael falou: o senhor me conhece de onde? Antes que você, eu te vi de baixo. Ué, mas esses poderes, isso é dom, isso é manifestação do Espírito Santo, que Pedro tinha, que Paulo tinha e que outros irmãos tinham, entendeu? São revelações que o Espírito dá. Cristo está sentado à mesa lá, e aí está comendo, e aí aquela mulher ali, e ele disse para, não foi a mulher não, é outro, que Jesus gostava de um banquete. Não sei se vocês sabem. Convidou Jesus, está lá. Senhor, quer comer? Não, agora. Senhor, quer? Vamos ter um churrasco. Agora, né? Então, estou colocando Jesus está. E um dia dessas vezes, ele foi convidado para comer, está lá comendo. Aí chegou, ele nem estava comendo. Poxa, eu também acho que Jesus não comia. Estou parecendo fariseu. Ele estava lá ensinando, parece até que era na casa da sogra de Pedro. E aí, não dava para chegar com um sujeito que foi lá para receber a bênção. E eles subiram pelo telhado, desceram lá. Tá? Aí Jesus disse para o paralítico, que foi trazido na maca. A Escritura diz que Jesus vendo. Como é que se vê a fé, Joab? Como é que se vê a fé, Roberto? Jesus vendo a fé deles quem? Os 4 homens que trouxeram o paralítico, porque a fé nem foi do paralítico, a fé foi dos 4. E foram 4, eu estou dizendo 4, né? E Jesus, vendo a fé deles, Jesus disse para o paralítico: José da Silva, seus pecados estão perdoados. Ainda bem que os críticos ali não deram tempo do paralítico dizer: Senhor, eu não vim buscar perdão, eu vim buscar a cura. Eu vim buscar. Nem fui eu que vim, me trouxeram. Mas antes que dissesse alguma coisa, os doutores da lei estão ali e ouviram quando Jesus disse: filho, os teus pecados são perdoados. E eles já começaram a: quem esse sujeito pensa que ele é? Quem é que pode perdoar pecados se não Deus? Já leram isso? Está escrito. E Jesus Cristo diz: por que vocês estão arrazoando isso nos vossos corações? Como é que Cristo ouviu o pensamento deles? O Espírito Santo comunica essas coisas. Pedro, um dia, para você ver a semelhança, Pedro um dia estava lá em Jope, na casa de Simão Curtidor lá do Curtume. Pedro estava lá e deu fome em Pedro estava lá no terraço e deu fome. Aí ele já pensando em descer para comer, aí veio aquela visão, o lençol com um monte de animais de todo tipo, e Pedro, e a voz diz para ele: Pedro, mata e come, você está com fome? Mata e come. Ele disse: de jeito nenhum, Senhor, eu nunca comi coisa impura. E de novo 3 vezes, vocês já leram isso? Está em Atos dos Apóstolos. Aí, em seguida, o Espírito diz para ele: estão vindo aí 3 pessoas te procurar.
vai com eles. Quando Pedro desce, eles vão chegar. Estamos aqui que está um tal de Pedro, é aqui mesmo, Simão? Sim. Quem são vocês? Não, o Cornélio mandou a gente procurar você. Pedro já sabia. Por que Pedro sabia? Porque o Espírito Santo disse para ele, do mesmo jeito que o Espírito Santo disse para o homem Jesus Cristo o que aqueles homens estavam pensando. Então ele diz, por que vocês estão arrazoando essas coisas no vosso coração? Qual é mais fácil de ser para esse paralítico? Os teus pecados são perdoados? Ou dizer para ele, é mais fácil dizer isso, ou dizer para ele, levanta, pega a tua cama e vai para casa? Qual é mais fácil? Antes que eles dissessem, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder, poder quer dizer autoridade, para perdoar pecado. Ô, Zé da Silva, pega a tua cama, levanta, vai embora. Entenderam? Então, essa graça, esse poder que estava em Jesus Cristo, não tirava dele a humanidade. Essa manifestação de poder, que cada um, ele disse para os homens que o seguiam, vocês farão as mesmas coisas que eu faço, e vão fazer até maiores do que essas. Por quê? Porque o Espírito Santo virá sobre vocês. Entenderam? Aleluia. Não era a deidade que fazia, era o Espírito Santo. Há uma passagem, acho que é em Lucas, não vou arriscar agora, em que diz assim, eles estão lá e, acho que foi no mesmo caso do paralítico, acho que é a mesma passagem. A Escritura diz assim, estava sobre ele a virtude do Espírito para curar. O que significa que tinha momentos que não estava. Então, esta humanidade de Jesus fazia dele um dependente. Ele disse, eu não posso fazer nada por mim mesmo. O que eu falo e o que eu faço, o Pai me mandou fazer e falar. Então esse Cristo, a Escritura diz, já que nós temos esse afeto, já que nós temos este encorajamento de amor, já que nós podemos nos alegrar, já que nós podemos fazer tantas coisas uns pelos outros, completemos a medida, imitando a atitude de Jesus Cristo, considerando-nos nada, considerando-nos absolutamente dependentes de Deus. O que é para fazer? Senhor, estou aqui, usa-me, como fez Maria, Maria Virgem. Quando o Espírito diz para ela, olha, o anjo diz para ela, vai dar sobre ti, e ela disse, faça-se em mim conforme a tua. Estou aqui, a serva do Senhor, faça-se comigo como for do teu agrado. É isso que temos que fazer. E fazendo isso, por quê? Porque o Deus da glória, um dia, por amor, não foi mérito nosso, não foi competência nossa, não foi o nosso valor. Tem um hino que diz, eu não gosto. Diz lá o hino, que o cântico que a gente canta, que diz assim, ele fez isso para mostrar que a minha vida tem valor. Quanto amor, ele, não sei o que, a razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Não foi. Ele fez isso para mostrar quão grande é o seu amor. Que a Escritura diz que Ele nos amou quando a gente ainda era inimigos de Deus, quando a gente ainda era pecadores. Ele nos amou e resolveu nos chamar. Então a Escritura diz, haja em você essa mesma atitude. Eu não tenho, eu não sou, eu não posso, eu não sei, mas nele posso todas as coisas a favor do corpo. Amém? Que Deus abençoe você, amado. Que Deus abençoe você. Aplauda Jesus Cristo.